Olá, pessoal. Tô eu aqui de novo. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a minha faixinha, né, de cabelo. Aí eu cortei aqui um pedaço, uma tira, na verdade, né, de 64 centímetros, ó. 64. Aí eu cortei mais um retângulo aqui, ó, de 28 de comprimento por 18 de largura, ó. 28 assim por 18 assim. Um pedacinho de fita para fazer o acabamento do nosso lacinho e 37 centímetros de elástico, tá? Aí eu vou fazer o que? Primeiro, eu vou pegar essa faixa aqui. Essa aqui é a faixa de 64. Essa faixa aqui comprida, eu vou passar, eu dobrei ela assim, ó, direito com direito. Aí agora eu vou passar uma costura nela todinha, fechar ela todinha até embaixo. Sendo que eu vou começar essa costura daqui pra baixo, ó. Eu vou deixar uns 2 dedinhos aqui, ó, sem costurar, tá? Essa parte aqui, ó, eu não vou costurar. Só vou costurar daqui pra baixo. Vou costurar aqui e mostro pra vocês. Uma costura bem na beiradinha pra fechar. Esse tecido aqui que eu tô usando é o 100% algodão, tá? É um tricoline que eu uso pra fazer a roupa das crianças, porque é o tecido próprio, né, pra fazer roupa de criança, que é antialérgico. Quando chegar aqui no final, a gente vai fazer a mesma coisa. Deixar 2 dedinhos abertos aqui no final, sem costurar. Aí eu boto assim, ó. Dá um retrocesso. Corta as pontinhas de linha, para o seu trabalho ficar limpo. Ó, costurei ela toda até aqui, sendo que eu deixei aqui, ó, aberto. Tá vendo? Aqui tá aberto. E aqui também tá aberto. As duas partes dela tá aberto. Agora eu vou desvirar. Como que eu vou desvirar isso? Eu vou pegar, vou aproveitar. Eu vou usar esse aqui, ó. Eu uso esse aqui, ó. Passador de elástico, porque eu tô sem vira-boneca. Eu tenho que comprar um vira-boneca pra mim, pra eu desvirar essas tiras. Eu vou desvirar aqui. Tem que ser com cuidado, tá? Para o seu passador de elástico não soltar aqui dentro, você tem que passar tudo de novo. Acontece isso comigo direto, porque eu vou puxando, quando eu vejo... Ó. Não disse? Vamos passar de novo. Gente, adianta o vídeo aí, pra não ficar muito longo, né? Vou prender ele aqui de novo. E vou passar. Eu tenho a maior paciência do mundo. Não fico estressada com isso. Isso não me estressa. Eu vou desvirar ela todinha. Vou passar no ferro. E volto aqui pra terminar, hein? Deixa eu desvirar logo ela aqui, pra vocês verem que dá pra desvirar com um passador de elástico. A primeira tentativa não deu certo, mas essa aqui vai dar.
outra, ó. Essa deu certo. A primeira, a gente deixou escapulir. Ó, tá aberto aqui, tá vendo, ó? Tá aberto aqui. E tá aberto aqui essa outra ponta. Ó, eu vou passar ela agora e já volto aqui, tá? Vou dar uma passadinha nela e já volto. Pronto, voltei aqui com ela passadinha, ó. Aí, o que que eu fiz aqui? Eu passei e joguei a nossa costura bem pro meio, tá vendo? Tá no meio aqui, ó. Aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou passar duas costuras aqui. Uma de um lado. Essa costura aqui do meio vai servir de guia pra gente fazer as outras costuras. Eu vou passar uma costura de um lado e uma de outro, deixando só um espaçozinho aqui no meio, ó. Vou passando uma costura aqui e uma costura aqui, do lado da costura que a gente fez, tá? Aí, eu vou colocar o calcador bem em cima da costura. Depois, eu vou colocar do lado de cá. Essa costura aqui do meio serve de guia pra mim. Passei uma costura aqui. Agora eu vou passar outra do outro lado. Agora a outra, ó, passei uma aqui, ó. Agora eu vou passar outra aqui. Passei aqui a outra. Gente, curte o vídeo. Deixa um comentário aí. Passei aqui, ó, as duas costuras, ó. Daqui dá pra ver melhor, desse lado. Agora, o que que eu vou fazer? Pra fechar isso aqui eu não vou fechar assim, e nem assim. Eu vou fazer o quê? Eu vou abrir essas duas pontinhas que eu deixei aberta, pra isso, ó. Eu vou abrir ela aqui, ó. Ela vai ficar assim, ó. Eu vou abrir essa e vou abrir essa. Vira, ó. Vou abrir aqui. Aí, eu vou colocar direito com direito, ó. Direito dessa ponta com direito dessa ponta. Aí, eu vou encostar aqui. Eu vou abrir as duas partes, tá? Eu vou encostar aqui. Vou mostrar já. Ó. Vai ficar assim. Tá vendo? Ó. Aí, eu vou vir, vou costurando. Vou passar a costura aqui, vou arrumando, vou passar a costura aqui, vou arrumando, vou passando até chegar aqui no final. As duas pontinhas vão se encontrar aqui no final. Ó, vai se encontrar aqui. Gente, tá dando pra entender? Eu não sou muito boa pra explicar, não. Mas se não... Quem tiver interesse em aprender, em fazer, deixa aí um comentário que eu respondo, que às vezes eu não tô explicando direito, né? Pode ficar meio complicado pra quem nunca fez, né? Tem muita gente que faz isso, mas tem muita gente que não sabe fazer. Por isso que eu tô aqui, pra ensinar pra quem não sabe. Ó, vai ficar assim, ó. Tá vendo, ó? Agora é só fazer assim, ó. Que aí isso tudo aqui vai ficar guardado aqui dentro. Deixa eu cortar essa linha aqui. Ó. Depois a gente vai fechar isso aqui.
Ó, vai ficar assim, ó. Essa abertura tá aqui no meio, ó. Aí agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu elástico, os meus 37 centímetros de elástico, e vou passar, eu vou colocar ele por essa abertura que eu deixei. Ó, eu vou vir aqui, vou colocar na abertura que eu deixei, bem, vou colocar ele vai entrar bem no meio dessas duas costuras aqui que a gente fez, ó. Tá certo? Vou passar aqui. Bem no meio, tá? Porque aí vai ficar uma sobrinha de um lado e uma sobrinha do outro, porque a gente fez a costura, duas costuras aqui no meio, né? É fácil de fazer, não é difícil não. Deixa eu pegar um alfinetinho aqui pra me prender esse elástico pra ele não fugir, porque eu coloco o elástico, eu esqueço do elástico aqui, ele foge. Aí eu tenho que tirar e passar de novo. Deixa eu prender aqui, pronto. Essa faixinha fica muito bonitinha. Fica muito bonitinha e é fácil, né, de fazer. Qualquer pessoa faz uma faixinha dessa. Sair aqui, ó. Agora, esse elástico aqui, vou prender as duas pontinhas dele aqui pra eu poder distribuir ele aqui. Isso aqui é de bebê, tá, gente? Isso aqui não é pra criança grande, não. É mais ou menos, acho que até uns 9, 10 meses, tá? Essa medida que eu passei é a medida que eu tô usando aqui, mas vocês podem usar menor, mais largo, maior, aí é com vocês. Tá certo? Agora eu vou pegar o elástico e vou colocar um sobre o outro. Eu não vou colocar o elástico. Eu não vou colocar o elástico assim não, ó. Assim não. Eu não vou juntar assim não. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar um sobre o outro. Só para não ficar grosso, bruto aqui dentro. Eu coloco assim, ó. Tá vendo, ó? Eu coloco assim. Porque se você fizer assim, vai ficar tipo um nozinho aqui dentro e às vezes pode até incomodar. Aí eu coloco assim, ó. Pra não incomodar assim, eu vou ter certeza que ele não vai incomodar a criança. Um sobre o outro e passa a costura. Como eu trabalho com peças infantis, eu tenho que ter cuidado, certos cuidados com algumas coisas, né? Com elástico, com tecido, porque coisa de criança tem que ter maior cuidado. Aí agora eu passo um retrocesso aqui pra lá e pra cá, pra ele não soltar depois. Aí assim, ó, ele fica macio. Agora eu vou distribuir ele aqui. E agora a gente vai fechar essa abertura aqui, ó. Que a gente deixou. Essa abertura vocês vão ter que fechar sem pegar o elástico, tá? Porque senão vai costurar o elástico e ele vai perder isso aqui, ó. Aí não pode costurar o elástico, tá? Então eu pego assim, junto ela aqui, deixa eu virar pra cá, estico aqui, dobro ela pra dentro, aí pego a outra parte junto com esta
fecho. Ó, deixa eu separar o elástico aqui, pra eu não costurar ele. Dobra uma pontinha, dobra a outra e passo a costura. Vou passar aqui e já mostro. Não deixa pegar o elástico, tá? Senão ele não vai esticar na cabeça da criança, porque se ele tiver costurado, ele não estica assim. Aí tem que tomar cuidado para ele não esticar. Não, dá um pouquinho de trabalho para fechar isso aqui, mas não é nada de outro mundo, não. Dá para fechar. Ó, fechei aqui, sem costurar o elástico, ó. Tá fechadinho, ó. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar... Ó, ela vai ficar assim. Tá vendo? Quem quiser fazer mais larga, pode fazer. Quem quiser fazer maior, para criança maior, pode fazer. Eu gosto de fazer essa largura para bebezinho, para não ficar muito bruto. Agora, eu vou deixar ela aqui, por enquanto, eu vou pegar aquele outro retângulo de... Quantos centímetros que eu falei? 28. Aí eu vou dobrar ele ao meio, direito com direito, e vou passar uma costura aqui, fechando essa lateral todinha. Isso aqui é pra gente fazer o nosso lacinho, que vai ser... Ele vai servir para decorar a nossa faixinha e, ao mesmo tempo, para cobrir aquela costurinha que a gente fez para fechar aquele buraquinho. Mas isso aqui é opcional, gente. Se quiser fazer ela sem nada... Sem laço, sem nada, pode fazer. Eu gosto de fazer com lacinho, eu acho que fica mais bonitinho. Porque assim também ela fica bonitinha, ó. Né, ó, fica parecendo um arquinho. Aí esse aqui eu vou desvirar. Costurei direito com direito, tá? Eu vou desvirar ele aqui. O certo é ir lá no ferro e dar uma passadinha, mas eu não vou fazer isso pra não demorar muito, porque eu já sou uma molenga. Eu faço vídeo, mas eu sou muito lerda. E eu não sei adiantar o vídeo. Ó, essa costura vai ficar no meio também, ó. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou dobrar ele no meio, bem certinho. Ó, bem certinho aqui no meio. Pontinha com pontinha. Aí, eu vou passar uma costura aqui e vou fechar ele. Esse aqui é o nosso lacinho. Esse lacinho também. Eu cortei dessa medida que eu passei pra vocês, de 28 por 18, mas vocês cortam o tamanho que vocês quiserem, porque tem algumas mães que gostam do laço bem grande, outras gostam do laço menor. Ó, passei a costura, agora eu vou desvirar ele, botar ele pro lado direito, aí vai esconder, ó. A gente coloca a costura pro meio, aí quando o lacinho tá pronto, ó, não aparece costura nenhuma, tá vendo? Só essa aqui de trás que vai ser coberta também. Agora eu vou pegar uma agulha. Acho que eu tenho uma agulha aqui minha. Ó. Aí eu vou vir aqui na costura. Essa costura aqui, ó, joga ela pro meio, tá? Ó. Ela tem que ficar no meio do laço. Aí eu vou vir aqui no comecinho aqui. Vou alinhavar. Vou fazer um alinhavo. Ó, alinhavei, né? Tá alinhavado, tá vendo? Agora eu vou puxar aqui. E vou segurar ele aqui. Vou dar uma voltinha. E vou arrematar aqui. Gente, ó, ele vai ficar assim, ó. Nosso lacinho. Ó, que bonitinho. Aí agora aquele pedacinho de fita que eu falei pra vocês, eu já selei aqui a pontinha. Pode ser até menorzinho, tá? É porque esse pedacinho já tava ali, aí eu peguei. Aí eu vou colocar aqui no meio. Vou jogar pra cá,
pegar e vou jogar essa parte pra cá. Aqui vai sobrar a fitinha, tá? Mas aí vocês cortam menorzinha, né? E dão uns pontinhos aqui atrás. Para segurar essa fita aqui, essa... Gente, eu tô fazendo com linha branca, é a linha que já estava na agulha. Mas não tem problema não, porque isso aqui não vai aparecer. Agora, é só vocês arrumar ele, ó. Ele fica muito bonitinho, esse lacinho. Ó, arruma o lacinho. Arrumadinho assim. Agora é só pregar na nossa faixinha, ó, olha que bonitinha. Agora a gente vai pregar aqui exatamente no lugar onde a gente fez aquela costura para fechar ele, aqui. Aí o que acontece, gente, ó, aí vai pregar ele aqui. Eu costuro o laço aqui, eu não colo. Tem algumas pessoas que colam ele aqui. Eu não gosto de colar, por quê? Se eu colar ele aqui, a mãe nunca vai poder lavar a faixinha. Por que que não vai poder lavar? Porque a cola não aguenta na água, ela solta. Entendeu? Aí eu prefiro costurar. Então vou botar isso aqui só pra vocês verem como é que ele fica. Eu prefiro costurar, porque aí costurando a mãe pode lavar à vontade. Pega uma linha da mesma cor. Ó, vai ficar assim, ó. Pega uma linha da mesma cor e costura ele. Porque costurando a mãe pode lavar. E é uma peça de criança. Tem que lavar, porque pega poeira, né? Aí tem que lavar, ué. Aí vocês vão costurar ele aqui, ele vai ficar assim, ó. Ó. Eu não vou costurar agora, não. Pra não ficar muito longo esse vídeo. Ó, ele vai ficar assim, ó. Ó. Tá vendo? Aí vocês costuram, não cola, porque se colar, a mamãe não pode lavar. Aí a faixinha tá cheia de poeira e vai continuar, porque se lavar vai soltar o laço, né? Então eu costuro. Eu dou uns pontinhos aqui e costuro aqui no meio. Ó. Eu dou uns pontinhos aqui, ó. Boto assim, dou uns pontinhos aqui. Aí venho nesse outro lado, dou mais uns pontinhos aqui, aí ele vai ficar aqui. E costura aqui no meio, ó, por baixo. Tá certo? É isso, gente. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Aí deixa curte aí meu vídeo. Quem puder, compartilha. Deixa um comentário aí pra mim. Tá certo? Obrigada pela companhia de vocês e até a próxima.